Gostaria de saber como uma pessoa ao desencarnar percebe a outra que já desencarnou há muito tempo. Elas se percebem da forma que foram vistas encarnadas pela última vez? Existe uma tendência de que o espírito, durante o período do mundo espiritual, ele apresente a forma da sua última existência. Isso é uma tendência. Por quê? Porque nós gravamos na nossa mente a forma que nós temos. Então, quando a gente desencarna, a gente passou 70, 80 anos com uma específica forma, nós temos uma tendência de apresentar essa forma no mundo espiritual. Então, nós vamos nos reconhecer porque a gente vai se ver com a forma que nós tínhamos. E essas formas, elas têm algumas variantes. Por exemplo, é muito comum o espírito aparecer mais moço do que ele era quando desencarnou. Por quê? Porque o espírito se identifica com uma determinada faixa de idade. Então, a pessoa desencarnou lá com 80 anos, 90 anos, mas ele se apresenta com 60, 50, porque ele gravou essa faixa de idade de maneira mais forte nele. Então, é comum a gente se apresentar remoçado. No livro Céu e Inferno, Monsieur Sanson, que era o médico de Kardec, se apresenta mais moço do que ele era. Remoçado, não vai ficar jovenzinho. Pode ficar jovenzinho? Pode, mas numa medida automática do próprio pensamento humano, a pessoa retorna para uma idade ainda que adulta, mas um pouco mais jovem do que aquela que desencarnou. Outra situação que pode acontecer é o espírito apresentar-se doente, enfermo, rasgado, mutilado, magérrimo, com aspecto de doença, quando é uma entidade que está passando por graves problemas. Então, ela traduz o sentimento da doença na forma física deteriorada, na forma doentia que o ser se apresenta, até animalizada. E existe também uma terceira situação na qual o espírito, apesar de ter uma tendência de se apresentar com a forma da última existência corporal, apesar de ter uma tendência para se apresentar mais jovem do que tipicamente era, ou doente do que tipicamente era, também existe a possibilidade do espírito se apresentar com uma forma que não era da última existência, mas é a forma que o espírito melhor se identifica, sente mais identidade, embora não seja a última, ele acaba plasmando uma forma física para ele, física entre aspas, uma forma perispiritual, que é mais semelhante àquilo que ele entende de si próprio. Emmanuel é o grande exemplo disso. Teve várias encarnações depois de ser o senador, mas apresenta-se com o aspecto físico do senador romano da época de Jesus. Então, como que nós vamos nos reconhecer no mundo espiritual? Pode ser pela forma física, pode, mas existe um outro instrumento mais poderoso do que isso. A identidade espiritual. É o que acontece em alguns processos obsessivos, em que os espíritos obsessores dizem: eu demorei para achar, mas agora eu achei ele. Ele está nesse corpo aí diferente, mas é ele, eu sei que é ele. Como que ele sabe se o corpo é diferente? Como que ele reconhece? Porque a energia que o espírito emite, só ele tem. Então, os espíritos são capazes de identificar o outro, não somente pela forma física, mas pelas emissões de energia que ele emite. É por aí, mais ou menos, que a gente vai se identificar no mundo espiritual. Em primeira instância, pelas nossas formas físicas. E em segunda, pela energia indiscutivelmente inigualável que cada um de nós possui.